Olá, pessoal. Boa tarde a vocês que estão aqui ao vivo e bom sei lá o que, vocês que estão vendo em outra hora. Bem-vindo a mais uma aula de práticas rurais com... Olá, professor Edivan. Tudo bem, senhor? Deixou o pessoal meio contrariado. O cara vê aquele negócio escrito matemática, lá ele está em dúvida se é práticas rurais ou não, higiene, como é que é, decoração para o lar. Boa tarde, professora Paula, que também vai ajudar com... Não? Vou, claro, professor. Pode deixar que as continhas eu faço. Você sabe que tem um outro lugar aí que a gente de vez em quando grava e os caras têm que colocar, antes de começar a aula, você tem que dizer qual é a matéria. Então, cada vez você fala uma besteira dessa que eles levam 15 dias para descobrir onde encaixar. É bacana, é legal, assim, você dá um trabalho para... A senhora está bem? Eu estou, e você, professor? Alguns alunos depois, a senhora está bem? Estou me recuperando, né? Bem feliz? A gente sobrevive. Ontem fiquei abandonado de novo, então o senhor também está tranquilo? Tranquilo, graças a Deus. Almoçou bem e tal, você me falou agora, 3 não, horas da almoço. Não almocei ainda e não vou almoçar tão cedo. Significa que o professor Edivan semana que vem não vai estar aqui, né? Porque todo mundo que divide bancada com você, professor, inclusive, sempre dá um jeito de sair. Nem meus bichinhos de estimação que vêm de vez em quando aqui também não vieram, então eu acho que assim... Eu virei, pode ficar tranquilo. Você tem que... Virei. Ele deixou parte do ordenado comigo aqui. Virei. Então vamos lá, pessoal, eu estou fazendo agendamento de jogo de bicho pro pessoal aqui, eles estão com chance de ganhar, então semana que vem ele vem. Olha lá o que a tia Paula mostrou para nós. Então, hoje, Carlos Coruja, eu vim, o Edivan também veio e a Paula também. Onde só tinha faltas nesse troço aqui, pô? Você trocava assim, faltou esse, faltou aquilo. Tudo bem, vamos lá. Hoje está todo mundo aqui. Tema da aula de hoje, segundo essa senhora, área de figurinhas planas. Já que tem um tempinho, então vamos brincar. Queridas crianças, obrigatoriamente você tem que saber que toda brincadeirinha começa com um titio quadradinho. A criatura define que o quadradinho é aquele quadrilátero com 4 lados e 4 ângulos iguais. Define que a área dessa coisa, ou seja, a quantidade do plano que está dentro dele aqui, a área do quadradinho. Por que L? É porque é superfície ou surface. Deixa como isso daí, como metade do planeta escreve em inglês, vai com S mesmo, podia ser A. Depois você vai para o retângulozinho, daí o que o cara fazia? Ele pegava esse retângulozinho aqui, entupia de quadradinho dentro do retângulozinho e depois tentava dar a área desse retângulo em relação a um monte de quadradinhos. Daí você descobre que a área do titio retângulo era o quê? Base vezes altura. Se você souber o comprimento da base e o comprimento da altura, você calcula a área dele. Depois disso, se ia para o titio paralelogramo. Mas os caras dizem assim, se você recortar o paralelogramo, tirar esse triângulo daqui e colocar do outro lado, você tem um retângulo. Então, a área do teu paralelogramo é igualzinho à área do retângulo. O que mais você tinha que saber? A área do tio losango. Propaganda gratuita da Renault. Só que se você pegar o teu losango e tirar esse triângulo de lá e colocar ao lado, tirar esse triângulo de lá e colocar ao lado, você acaba formando um retângulo. Então você calculava que a área do losango é o quê? Na verdade não é base vezes altura, tá? No losango você chama menor diagonal de diagonal menor e a outra de diagonal maior. Então a área seria o quê? Diagonal maior vezes maior dividido por 2. Por que dividido por 2? Porque quando você for pegar essa alturinha aqui, isso vai ser só metade da tua basezinha, mas também vira retângulo. Se você pegar o tio trapézio tem um negócio, isso aqui é uma fórmula para meninas, viu, Paula? Ah, é? É porque a fórmula do trapézio é assim, quando você vai calcular a área do trapézio, está lá. A área do trapézio é base mais blush vezes rímel dividido por 2. Daí você assim, ô bicha burra, rímel não é com H, é com R, né? Mas tudo bem, decora, ó. Bom, daí, como é que você chega nessa fórmula? Do mesmo jeito, se você colocar um outro trapézio aqui, você acaba chegando num paralelogramo. Se você for calcular a área do paralelogramo, dá uma olhada aqui, ó. A tua base, só que a base agora tem um desse e um desse. Então toda a base é isso, vezes a altura. Só que como você vai achar a área de 2 paralelogramos, na verdade você divide por 1 para achar, ou 2 trapézios, você divide por 1 para achar o trapézio. O que mais? Mais brinquedinho. Quando você pega teu retângulo e divide ao meio, você descobre que a área do triângulo é o quê? Base vezes altura dividido por 2. Então, assim, todas essas formulazinhas você tem que saber. Tia Paula está brincando com matemática também, né? Eu tô. Então, assim, isso trouxe aí para você fazer a criança decorar é mais ou menos aí, né? É mais fácil, né? Vai recortando ele visualiza e montando. de onde é que tá vindo do que simplesmente decorar as coisas. Filosofia explica assim, ó. Não, senhor. É um pouco diferente. Vamos lá então, povo. Então, assim, as questões de área. A primeira questão que a Paula guardou para a gente hoje de 2012, caderno azul. Final do mês que vem, 2013, caso caiba. Vamos lá. Um forro retangular de tecido traz em sua etiqueta a informação de quem colherá após a primeira lavagem. As minhas não trazem escrito, mas como eles vieram daquele país que eu não vou citar o nome, eles encolhem mesmo, sem estar escrito. Daí,
mas ele vai manter o seu formato. Esse exercício poderia ser um exercício de semelhança. Porque se ele mantém o formato, ele encolhe, podia ser semelhança. Então, por enquanto, estou chutando que é semelhança. Na verdade, não, porque eu já vi o exercício. Mas vamos lá. A figura a seguir mostra as medidas originais do forro e o tamanho de encolhimento, x no comprimento e y na largura. A expressão algébrica que representa a área do forro após ser lavado é 5 menos x vezes 3 menos y. Não entendi, professor. Está lá. O teu forro, pelo jeito, era isso aqui, ó. Vou pintar tudo isso, que para pagar depois aqui vai ser uma beleza. Era tudo isso. Daí o que ele disse? Essa coisinha fofa aqui, depois de ser lavado, encolheu. Esse tanto, então isso aqui desapareceu, tá lá, e encolheu esse tanto. Então essa coisa aqui desapareceu, sobrando só o verdinho que não foi cortadinho. Que maravilha, tá funcionando. Acho que a primeira aula funciona, viu, Devan? Quando chegar na tua, ele já tá com muita coisa carregada dele, já não apaga mais. Tá certo. Ele apaga escrevendo, ele é esprita, ó. Daí, nessas condições, a área perdida do forro, olha lá, povo, não é o que sobrou. Só a área perdida do forro, após a primeira lavagem, poderá ser expressa por... Para a senhora não deixar eu mentindo sozinha, dona Paula, se a senhora está dando aula de polinômios para os seus fofinhos, esse é o exercício mais básico possível, não é? É. Calcular a área em relação a polinômios. Até porque é uma área bem tranquila, né? É um retângulo, como você mostrou, tudo parte dessa figura, então... E no momento o senhor se abstém, é isso? Eu continuo só observando. Um voto contra e eu a favor. Continuo só observando. Então vamos lá, povo, ó, cuidado com o negócio, é só a área que encolheu. Então assim, ele acaba perdendo essa faixa aqui no comprimento e ele acaba perdendo essa faixa, só que eu fiz uma besteira aqui. Então essa faixa aqui no comprimento, beleza, e acaba perdendo isso aqui, por exemplo, na largura. Então você fala assim, professor, mas é fácil de calcular, você acabou de falar que a área do retângulo é base vezes altura. Pode ser. Então o que dava para fazer, professor? Dava para dizer assim, ó, que essa área aqui, e o pior de tudo é que eu acho que ele até escreveu lá, quer ver? Ele fala assim, ó, a expressão algébrica representa a área do forro após ser larvado, não, é 5 menos x, não, ele escreveu o que sobrou. Tá? Eu dava para tirar daquilo ali. Então assim, ó, povo, se você for dar uma olhada no forro antes de ser lavado, ele é 5 por 3. Um jeito de você resolver é assim, 5 por 3, a área era 15. A expressão algébrica que representa a área do forro após ser lavado. Então, se você pegar isso aqui, menos o que sobrou, isso é um jeito de fazer. Não vou por esse, mas esse é um jeito. Se você pegar o que tem, o que tinha, menos o que sobrou, você vai descobrir o que saiu. Brinque depois, veja como dá o mesmo resultado. Garanto para você. Mas aqui eu vou calcular direto o que sobrou. Então, assim, Paulo, eu vou lá e me empolgo. Eu pego e falo assim, ó, eu acho que aqui eu vou perder toda essa área, e essa área tem base 5, saia seu orelhudo. Base 5 e altura y. Então essa área que eu perdi é 5y. Isso. Daí a criança vai lá e fala assim, ó, professor, mas eu também perdi essa parte aqui. Beleza, então essa parte aqui é um outro retângulo. De base x e altura 3, porque é tudo isso aqui. Então, na verdade, a parte que eu perdi é isso aqui. Cadê o botãozinho de bé? Você viu algum erro ali? Não. Eu vi, né? A gente tá encolhendo a mesma parte 2 vezes. É, por isso que eu pintei. Então, o que a Paula está falando é o seguinte, dá uma olhada nessa coisa aqui, mezzo calabresa e mezzo napolitano. Aqui, ó. Esse troço aqui, vermelho e verde, ó. Esse vermelho e verde significa que eu tirei essa área 2 vezes. Eu tirei quando eu estava tirando na horizontal e tirei de novo quando eu estava calculando na vertical. Ou seja, se ela já está feita 2 vezes, agora eu diminuo uma. E qual é a área disso aqui? É um retângulo de x por y. Olha que bonitinho. Muito bem. É isso? Treinei em casa. Então, assim, 5y mais 3x menos xy, penso que era isso. Exato. E você veja bem que se a criatura esquecer de tirar isso daqui, tem um troço parecido aqui, com o sinal trocado, mas tem parecido. Tem a alternativa que te engana. Beleza? Vamos lá, nem vou ficar muito perto de Ivan, senão depois ele faz pergunta para mim em filosofia, daí eu danço. Aguarde. Então tá, questão 142. A capacidade mínima em BTU, a professora Paula, que também é de Física, Química, Biologia e Artes para o Lar. Tem alguma tradução de BTU? Eu não sei o que é. Professor, eu também não sei. Não? Não. Sei lá, bitucas por tempo de... Bom, tá lá.
A capacidade mínima em BTUs por hora de um aparelho de ar-condicionado para ambientes. Vocês descobriram que era BTU? O pessoal aqui é dose, Não, já vou mexer. Você está vendo na British câmera? Thermal Unit é a unidade britânica de... British? Isso. Então deve ser do lado calor. esquerdo. É o contrário, Unidade do térmica. direito, no caso. Oi? Tô mexendo com condução de veículos. Então tá, unidade de calor britânica. Então isso aqui é aquele... Unidade térmica britânica. É um troço Thermal. assim? Isso? Thermal Unit, é isso? Isso. Isso? Aham. Não, beleza. Daí, de um aparelho de ar-condicionado para ambiente sem exposição ao sol pode ser determinado da seguinte forma. Então, assim, se você quiser usar um aparelho de ar-condicionado numa casa que não tem exposição ao sol. Como não tem exposição ao sol? Podia ter um vidro ali, aquele negócio ia aquecer, você precisava de mais consumo. Então, assim, se não tiver solzinho, tá lá. Eu preciso de 600 BTU por hora, considerando até 2 pessoas. Então, se no recinto tem até 2 pessoinhas, 600 BTU por hora dá para deixar tudo bem bacaninha. Se tiver mais pessoinhas, de preferência que não estejam respirando, né? Porque daí aquece. Ó, para cada pessoa adicional, então, cada vez que você adicionar mais uma pessoa, esse ambiente acrescentar mais 600 BTU por hora. Ou seja, se você tem mais uma pessoa, mais 600, se você tem mais 2 pessoas, 600 e aí vai. Mais um comentário embaixo. Acrescentar mais é meio redundante, né? Se você vai acrescentar é porque é mais, né? Acrescentar mais, se o Marlos Humberto Jeroboão estivesse por aí, ele já ia falar um negócio assim, não gostei. Ó, acrescentar 600 BTU por hora para cada equipamento eletroeletrônico em funcionamento no ambiente. Então, assim, se tiver mais algum equipamento eletroeletrônico no ambiente, mais 600, que nem falou, pessoal, por cada. Símbolo de por cada. Tá lá. Daí. Será instalado um aparelho de ar-condicionado em uma sala sem exposição ao sol, de dimensões 4x5. Então, assim, isso aqui é uma outra maldade. O cara fala um monte de besteira, acaba sendo redundante, mas ele fala assim, em uma sala sem exposição ao sol de dimensões 4x5. Por que ele falou 4x5? Isso aqui tem que ser um retângulo? Sabe? Vamos lá. Acreditando que Papai Noel existe e isso é um retângulo, tá lá. Em que permaneçam 4 pessoas. Então, olha a bagunça. Então, assim, primeiro, agora você já sabe qual é a sala. O que mais? Eu já sei quantas pessoas tem que ter nessa sala. E já sei que, para complicar, possui um aparelho de televisão. Ou seja, tem mais um eletrodoméstico em funcionamento. A capacidade mínima em BTUs por hora desse aparelho de ar-condicionado deve ser. E aí vamos para a brincadeira. E um monte de porcaria para vocês lá. Então vamos para as instruções agora. Olha o que a criatura diz. 600 BTUs para até 2 pessoas. Então assim, como você tem 4, as primeiras 2 pessoas consumiram 600 BTUs. Tá lá. Quem mais? As próximas... Isso não é uma pessoa. É um 8. As próximas 2 pessoas... Tem uma outra lei. A outra lei é lá. Acrescentar 600 BTU. Para cada pessoa adicional, colocar mais 600. Então, como eu tenho mais 2 pessoas aqui, eu vou ter mais 2 vezes os 600, ou seja, 1.200 BTUs. Quem mais? O orelhudo. Mais um comentário lá. Acrescentar 600 BTU por cada equipamento. Vamos ver qual é o equipamento. Olha o equipamento. Tem um aparelho de televisão. Então, nessa coisa aqui, eu tenho uma TV, aquela da casa da tia lá, que tinha as perninhas assim, mais 600 BTU. Somando tudo isso até agora, deu 600 mais 600, deu 1.400, deu 2.400 por enquanto. Então, ó, isso, mais isso, a soma de tudo isso deu 2.400. E, por enquanto, não tem resposta nenhuma parecida. Isso significa que o eleitor aqui esqueceu da área lá no começo. Exato. Olha que bonitinho que ele falou. 600 BTUs, olha aqui, povo, por metro quadrado. Metro quadrado é a unidade do quê? De área. Quando a criatura fofa disse que você tem uma salinha que provavelmente é um retângulo de 5 por 4, essa coisa tem 5 por 4, 20 metros quadrados. E aí? A criatura falou que tem 20 metros quadrados. Vezes 600 BTU.
Se fosse o Altinho, ele ia falar assim, escreve sobre metro quadrado, porque daí ele vai cortar. O nosso geólogo, explorador. Astrólogo. E todos esses troços aí. Esse 2 vezes 6 dá 12. 12 com 1, 2, 3 zerinhos, 12 mil. Então, assim, só pela área tem que ter 12 mil bitu. A criatura olhou só os 12 mil bitu. Beleza. O que mais? Eu acho que eu fiz cacaca nesse troço aí. Não, agora, professor, você soma, né? Não, eu somo o Por quê? resto, mas olha que bonitinho. Aprenda a somar, professor, vamos lá. O que eu tenho aqui? Eu tenho 600 para essa coisa, eu tenho 2 vezes 600, eu tenho 1.200, eu tenho mais 600 da coisa. Isso daqui seria mais 2.400. Mais 2.400, essa coisa daria 14.400. Mas eu não vejo essa resposta. 13.800, por que, filho? Não, televisão, dá 600, tá lá. Cada um daqueles ali, 1.200, tá lá. 600. Olha lá, tia vezes Paula. Vamos ver os nossos 20. controles. E tem mais gente por aqui. Olá, pessoal. Ó, 12 mil. Daí, 600 BTU por metro quadrado, considerando até 2 pessoas. Então tá lá, 600. Ah, não, mas eu contei de novo isso aqui, ó, Paulo. Isso acontece não ler. Então, ó, 600 BTU por metro quadrado até 2 pessoas. Acabou. 600 Então, vezes esse 20 troço aqui, só, não 1.200. aprendam a ler, povo. Não comigo, tá? Então, assim, esse 600 BTU aqui é free. Totalmente de grátis. Tá junto com a área. Então, horas depois, na verdade, você tem isso aqui é 1.200, isso aqui é mais 600. Teremos aqui, olha que amor. Ainda bem que nós temos a resposta ao meu lado. Você não vai fazer toda essa monte de piadinha que eu estou falando no dia da prova, né? Então, isso aqui dá 1.800, horas depois, 13.800. Beleza. Percebe como eu treino bastante essas coisas. Caso a pessoa saiba ler, Paula, é uma questão difícil? Não, é só interpretar mesmo ali e ver que só a primeira alternativa, que é por só a primeira característica que é por metro quadrado, né? Então, Não é meu 2 caso. pessoas. A leitura. Não é o caso, né? Eu gosto. Nessa parte aqui também? Não, senhor. Não me agrada muito. Está sendo rápido aqui hoje. Então tá lá, 13.800. pô. Aliás, não sei se você percebeu, Paulo, mas esse exercício do mesmo ano é do mesmo tipo. Percebeu? Então, Eu tá. percebi. Jorge, Na verdade, que- eu coloquei esses 2 na quinta-feira porque eu achei que o professor Elton estaria aqui. Aí ele poderia dar os discutir, palpites fazer de um mapa física. astral do cara que montar o Exato. salão de beleza ali e tal. Ó, então lá, Jorge quer instalar aquecedores no seu salão de beleza. Jorge, inclusive, é amigo do Elton. Ó, para melhorar o conforto dos seus clientes no inverno. Beleza. Daí, ele estuda a compra de unidades de 2 tipos de aquecedores. O modelo A, então vamos lá, vamos fazer as coisas decentemente. O modelo A, que consome 600 gramas por hora de gás propano e cobre até 35 metros quadrados. Ó, pô, cuidado com isso aqui, ó. Palavrinha ruim para matemática. E cobre, olha que bonitinho, não é até. Onde que eu li até aqui, o cavalo? E cobre 35... não li. Só na minha cabeça tem. Ó, daí, ou o modelo B, que consome 750 gramas por hora, então assim, um pouquinho mais de consumo, só que ele cobre uma areazinha maior, que é de 45 metros quadrados. Tá lá. O fabricante indica que o aquecedor deve ser instalado em um ambiente com área... Ah, tá aí o até. A área tem que ser menor do que a sua cobertura. Ah, professor, então assim, se eu tenho uma área de exatamente 35, eu posso usar esse aqui? Não, porque 35 não é menor do que 35. Se você tiver até 34, alguma coisinha, você podia usar. Se você tiver exatamente 35, assim, 35 é o limite do aparelho. Você coloca ali e fala assim, vai dar certo? Vai, mas vai ter dias que não vai ficar legal. Então, assim, compra um maiorzinho. É isso, tia Paula? Exatamente. Beleza? Daí, tá lá. Jorge vai instalar uma unidade por ambiente e quer gastar o mínimo possível. Então, lá, uma por ambiente. Ah, professor, se eu quiser colocar 2 e descobrir que 2 de um modelo é mais barato. Não, uma por ambiente e quer gastar o mínimo possível com gás. A área do salão que deve ser climatizada encontra-se na planta seguinte. Nesse aqui ele foi bonzinho, ó. Ambientes representados por 3 retângulos e um trapézio. Nesse ele escreveu. 3 retângulos, está aqui. Retângulos, retângulos, retângulos. E o tio trapézio. Então aqui você não tem que chutar que tipo de ambiente é. Exato. Hã? Exato. Faltou voz, né? Ó, daí, avaliando-se todas as informações, serão necessários quantos tipos de cada um deles? Então, ó, 4 tipos do A, uma do B, 4 tipos. Você já percebeu que você vai ter que calcular quantas de cada tipo. E se tem dos 2,
com certeza vai ter lugar que tem área menor do que 35. Tranquilinho, tranquilinho, tranquilinho. Fala para mim que eu tenho mais 1h30 ainda, que senão daqui a pouco eu corro. Isso aqui acaba o dia. Não, tá, já descobri, 15. Pô, então olha lá. O A, até 35 metros quadrados de área, e o B, até 45. Então, ó, A, até 35 metros quadrados, e o B, até 45. Beleza, então vamos lá. Vamos por primeiro. Professora Paula, você percebeu que assim, eu acho que... Não, tem 2 lugares aqui que estão bem definidos a área. Se você for pensar que isso aqui é um trapézio, e isso é uma coisa que pode dar pane. Se isso aqui é um trapézio, tem gente que faz, e eu já vi isso 1 milhão de vezes. A criatura pega isso daqui, está embaixo, ele chama isso aqui de base, e chama isso daqui de altura. Queridas criaturas, morreu. Por que morreu? Quando você define que isso daqui é um trapézio, o trapézio tem como propriedade as bases paralelas. Então, assim, se essa coisa é uma das bases, essa é a outra. Essa vai ser a base pichotinha e essa vai ser a base grandona. A distância entre as duas bases e perpendicular a elas é a altura. Daí, como eu falei para você lá, como é que você calcula a área do trapézio? Vamos lá. Professora, eu não sei você, mas eu gosto de transformar tudo em triângulo. Eu acho Se a criatura não lembrar das fórmulas, pode ser, Paula. Porque daí o aluno não precisa ficar decorando, né? Ele sabe do retângulo e do triângulo. Vamos ver o que você ia brincar aqui. Seria ir no 4. Porque você podia fazer até aqui, né? Você podia pegar um triângulo retângulo aqui e depois você pegaria um outro triângulo aqui que você sabe que a base está aqui do ladinho e a altura seria a mesma aqui de baixo. Podia ser? Poderia. Que na verdade o que a Paula está falando é o seguinte. Na verdade você está formando a fórmula de novo. Formando a fórmula é horroroso, né? Mas é isso aí, quer ver? Ó? Porque você faz o troço assim, Paula. Quando você pega o teu trapézio, você pode pensar numa coisa assim. Então assim, essa altura é a mesma que essa coisa aqui. Sim. Que no caso vai ser a mesma que essa da criatura que está aqui fora para ficar mais bonitinho. Sim. Então assim, o teu triângulo de baixo vai ter como área basão vezes a altura dividido por 2. O teu triângulo de cima vai ter como área basinho vezes a altura, que é a mesma, baseadinho, dividido por 2. Ui, ó, se você colocar em evidência o Bzinho, não, o H, olha que amor que vai ficar. A senhora Dona Paula acabou deduzindo de novo a fórmula do tio trapézio. É bonitinho, né? Exato. Outra sugestão seria cortar ali o ambiente 4 nessa direção, né? Na direção horizontal. Já vejo, não consigo fazer. Só faz Pitágoras e... Aqui? Não, nem precisa de Pitágoras, na verdade. Base vezes altura, você tem aí. Acabou, ó. Mas eu continuo fazendo do meu jeito, que eu só treinei em casa com aquilo. Então, ó, não, mas é só uma sugestão, né? Ó, enquanto a Paula está sugestando, daqui a pouco você vai ficar que nem você vai fazer sugestão igual o Elton. Você poderia escrever de novo. Sua letra está feia. Você poderia levanta, né? Entende? Então, vou fazer do meu jeito. Tá, ó. Tá bom. Então, assim, ó. Não, mas legal, Paula. Base maior mais base menor, vezes a altitude dividido por 2. Então, assim, essa seria a base maior do teu trapézio. Problemas graves. Por enquanto, eu não tenho essa base maior. Então, vamos fazer recortes. Isso é uma coisa que, às vezes, o pessoal não acha, por incrível que pareça, Paula. Pois é, só mais e menos, né? É isso aí. Então, de visualização. Se tudo isso aqui é 14, senhora tia Paula, a dona daquele colégio, inclusive. Se tudo, tia Paula, se tudo isso é 8, quanto faltou aqui em cima para 14? 6, né? Então, essa coisa aqui é 6. Esse cara aqui também é 6. Esse cara aqui também é 6. Todo mundo é 6 ali em cima. Exato. Então, assim, a tua base maior aqui vai ser 6. A base menor aqui vai ser 4. Essa coisa aqui vai ser a altura 7 dividido por 2. 6 mais 4 dá 10. Vezes 7 dá 70 dividido por 2? 35. 35. Então, assim, ó, povo, cuidado com esse ambiente aqui. Esse ambiente é um ambiente estranho. Como diz o professor Elton, metros quadrados, professor. Ai, não. Deixou. Eu sabia que isso ia acontecer. A nova geração de alien. Ó, daí, do ladinho aqui, povo, se eu sei que essa coisa aqui é 8 por 5, eu sei que esse retângulo tem área 40 metros quadrados. O professor de física que adora fazer isso. Você pega na prova de física e escreve lá. Resposta 40. Matemático deixa. O professor de física escreve assim, 40 tijolinhos, pessoas. Coloca, tem que colocar. Você não faz isso em filosofia, né? Não, senhor. Você está recuperado a falar de almoço. Eu estou apreciando tudo isso que vocês estão fazendo aí, me lembrando.
Eu tô verificando porque na filosofia... Exercício Rastafari. Na filosofia, um dos princípios matemáticos é a compreensão da geometria. Bom. O Platão, inclusive, escreveu na porta da sua academia, só entra aqui quem for geômetra. Que não conhecerem a nobre arte, não cai pode fora. entrar, não tem como continuar. Os caras eram meio loucos, na época eles não gostavam de falar de átomos, eles falavam de mônadas, não sei se você já viu alguma vez aquela historinha. Tudo era constituído por mônadas, Isso números, mesmo. pessoas, sonhos. Bom, vamos lá. Olha a sessão de livro. É isso aí. Vamos lá, povo. Então, assim, daí, dá uma olhada nesse cara aqui em cima. Eu já sei que isso aqui é 6, porque a gente comparou. Isso aqui é 5. Então, a área desse retângulozinho, 30 metros quadrados, para que a tia Paula não fique ofendida. Esse outro cara do lado aqui. Ah, professor, mas aqui não tem medida. Mas pense, amiguinho, se tudo isso aqui é 9, e essa coisa aqui é 5, aqui é 4. Então, 4 vezes 6, 24 metros quadrados. Exato. Hã? Isso aí. Olha que bonitinho, então. Até 35 eu consigo colocar um do tipo A. Aqui, então, eu consigo colocar um do tipo A. O que mais? Até 35, tipo A. Aqui eu também consigo colocar o tipo A. Exatamente 35 está escrito bem claramente lá que não é legal. Então, aqui eu coloco do tipo B. E aqui, certamente, passou de 35, tipo B. Então, eu preciso do quê? 2 do tipo A e 2 do tipo B. Onde teremos uma coisa assim. 2 unidades do tipo A e 2 unidades do tipo B. Resposta correta, C de cebolinha. Essa até eu acertaria. É mesmo? Essa eu acertaria. Você lembra das áreas ali, então, tranquilo? Lembro, tranquilo. Ah, bacana. E assim, você pode parecer uma besteira. A primeira vez que teve aquele programa de término de curso, eu não lembro, o provão para as universidades. E que daí o pessoal da Uni fez um escândalo, falou que esse negócio de fazer provão para você verificar teu diploma não era legal e tal. E eu lembro até uma coisa que me deixou assim meio... E você me deixou mais feliz agora. Na época eu fiquei triste, você deixou bem tranquilo. Porque estava saindo uma criatura formada numa faculdade de administração, e daí no provão tinha para você calcular uma área parecida com essa. E uma das coisas do administrador é saber você disponibilizar a luz para todo mundo legalzinho, te dar condições de poder exercer. Então eu tinha que calcular uma área que era uma coisinha parecida com isso aqui. E daí a menina saiu, eu lembro até hoje vendo o Jornal Nacional, e falou assim, para que eu tenho que saber a área? Já me deu Você só estreita o olho assim, ó. uns 25 arrepios diferentes, que assim, é que é simples, eu não estou sacaneando com o Divan, mas é uma coisa assim, ele aprendeu, ele não precisou decorar, porque agora que ele já terminou a faculdade da área dele, ele falou assim, ou ele sabe ou ele não sabe, ele não precisava ter decorado aquele negócio. Com certeza. Bom, fico feliz. Vamos usar isso daí, ó, eu ficando feliz, você não sacaneia na tua Uma coisa que eu aula. jamais faria era conseguir deduzir o negócio ali, a forma, Aquelas formas, mas não, eu sim. conseguiria chegar ao resultado sem deduzir a forma, mas deduzindo o cálculo automaticamente ali. E o trapézio, como é que você resolveria ele? Do mesmo jeito que você fez ali. Né? Corta em... Cortando, mas sem saber o cálculo sem saber a fórmula decorada, né? É por isso que eu continuo achando que o Enem ainda é a grande prova que você pode fazer sem fórmulas. É isso mesmo. É a grande prova que você pode mostrar que você aprendeu matemática. Não tem muita Perfeito. decoreba. Raciocínio lógico, né? Sim. Você não precisa decorar as coisas, você tem que ter um bom raciocínio. Conhecimento de vida. Daí você pega aquele cara que parou de estudar há 20 anos e o piazão que saiu agora da faculdade, que está fazendo uma outra faculdade, o cara que saiu do cursinho agora, falou assim, vou fazer. Daí o piazão que sai do cursinho não faz, porque tem que deixar a bundinha lá durante 5 horas e não vai aguentar. E o cara que às vezes teve que andar horas ou dias para fazer a prova, porque tem lugares no Brasil que acontece isso, ele consegue sentar, raciocinar e marcar uma coisa certa. Isso é bacana. Bom, né? Vamos lá. O senhor está torcendo contra os alunos do cursinho. Não. Capaz. Justiça para todos. Lá. Dentre outros objetos de pesquisa, a alometria. A alometria parece uma... Bom, não. Estuda a relação entre as medidas de diferentes partes do corpo humano. Bacana. Dava para fazer junto com o pessoal de Educação Física e Biologia. Por exemplo, segundo a alometria, a área A da superfície corporal de uma pessoa. Professor, como é que você calcula a área da superfície corporal de uma pessoa? Retalha ela, certo? Tira a casquinha, passa com um rolo compressor por cima e beleza, você calcula. É isso, né? Então, é isso, a área é isso. Ó. Daí, não faça esse exercício em casa. Ó. Então, a área do corpo... sob supervisão de um adulto. Vai ao grande adulto esse, tua ideia. Ó. Daí, relaciona o que, então? A área com a massa da pessoa. Olha a fórmula.
A área da pessoa é igual a K vezes a massa elevada a 2/3. Em que K é uma constante positiva, óbvio, né? Porque senão ou a área ou a massa iam ficar negativas, né? Se no período que vai da infância até a maioridade de um indivíduo, sua massa é multiplicada por 8, por quanto será multiplicada a sua área da superfície corporal. Olha que bonitinho então, está escrito assim, que a área é igual a K vezes M elevado a 2/3. Eu acho que o maior problema disso daqui é que o pessoal não lembra uma coisinha assim. Quando você tem uma raiz, você consegue transformar essa raiz numa potência de expoente fracionário, que vai ser assim, essa mesma raiz elevada ao número de dentro, que é o expoente, dividido pelo número de fora, que é o índice. Sempre se tem um expoente fracionário. Fala tudo de novo. Eu tenho 2 macetes para isso aí. Não, você vai vir com a história do sol. Pornográfico. Você vai vir com a história do sol e me recuso. Não, você vai falar pornográfico, pode. Se eu fosse falar, não podia. Você vai falar, você pode. Ó. Não, mas é que eu ouvi na 8ª série e eu fiquei... Como assim, você professor? ouviu na 8ª série? Eu ouvi, o professor... Você só foi entender lá pelo 3º ano. Exatamente. Então, vocês provavelmente já vão entender, né? Que o macete é assim. Quem tá o dentro? que tá dentro vai em cima, o que tá fora vai embaixo. Pra bolo, né? Exato. Ó. É isso aqui? O que está dentro vai em cima. Exato. E o que está fora vai embaixo. Para bolo funciona. Eu aprendi. Eu não queria entendi, saber né? onde está a pornografia nesse Também macete. não entendi. Nós dois que somos pessoas de coração puro, a gente não entendeu isso. Na não 8ª consegui série, identificar. quando os ânimos estão à flor da pele, tudo é besteira, né? Então... Ô, Paulo, o pessoal tá dizendo assim, corta o microfone. Corta. Qual era a outra? Do sol? Tá bom. Essa daí que... A outra que ela estava falando é aquela do estrela do sol. Você fala assim, ela coloca um solzinho desenhado ainda para deixar a criatura e fala assim, Essa é ridícula. o que está no sol vem para a sombra, então ele estava aqui fora da raiz, ele vai para baixo, e o que está na sombra vai no sol. Tem outro pior, que o que está caindo Bota se a cara pendura. no sol, né, professor? Conhece a história do que está caindo se pendura? Não, essa não. É bem isso. Daí você fala assim, ó, que bonitinho. Então você vai falar assim, ó, M por N. Ou seja, matemática nada, mas besteira tem bastante. Então assim, ó, ela falou assim, quem que era essa coisa que estava caindo aqui? Esse cara que está caindo aqui porque ele está embaixo da fração, se pendura. E aí vai. Está pendurado na raiz. Tá bom. É parecido com a história do sol. O sol estava bom, agora o caindo não está, né? Então tá bom, ó. Horas depois, então vamos lá. Povo, é o seguinte, terminando isso aqui, senão daqui a pouco não dá tempo. Ele fala assim que a área da criatura ficou multiplicada por 8. Então assim, vamos lá. Esse aqui era o inicial. Era a área ou era a massa? Deixa eu ver lá, senão eu faço errado. A maioridade... não, a massa. Então assim, isso aqui é a área do indivíduo cuja massa é M. Se você pegar a massa de um indivíduo que teve a área multiplicado, não a massa. Se você pegar a área de um indivíduo que teve a massa multiplicado por 8. Se você pegar a massa multiplicado por 8, você vai ter isso aqui, 8M. Só que essa nova massa, 8 vezes maior do que a outra, também vai estar elevado a 2/3. Essa é a nova massa. Quando você calcular essa nova massa elevada a 2/3, verifique assim que todos esses dois estão relacionados ao mesmo expoente. Então o M vai continuar 2/3 aqui. Esse K aqui fora, K aqui é ótimo, parece meio cacofônico, mas olha lá. Esse K que estava ali fora vai continuar igual. Então assim, comparando com a fórmula original, isso aqui fica igual. O que vai mudar? Esse número da frente elevado a 2/3. Bom, na verdade assim, você não precisava nem transformar em raiz. Porque se você fizer 8 elevado a 2/3, se você fatorar o 8, 8 é 2 ao cubo. 2 ao cubo elevado a 2/3, você multiplica os expoentes. Então, na verdade, você vai ter 2 elevado a 3 vezes 2/3. Cortando e cortando, você vai ter 2 ao quadradinho, que o tio lá perto de casa falava que era 4. Então, olha que bonitinho. Se você pegar a massa do sujeito e multiplicar por 8, pegar um cara corpulento, não vou lembrar de um certo físico, porque eu acho sacanagem ficar falando dele quando ele não está aqui. Mas se você pegar um cara meio corpulento aqui, 8 vezes mais massa, o que vai acontecer com a área dele? A área dele, de verdade, quando você fizer todos esses cálculos, vai ficar apenas 4 vezes maior. Exatamente. Olha que bonitinho, vamos para frente. Acertei. Beleza? Tranquilito. Você viu como falta um minutinho e eu acertei a questão. Agora nós vamos para as coisinhas. Eu entrei nesse negócio aqui, é bacana. Eu gostei do seu conselho. Então, tia Paula colocou leitura de aprofundamento. HTTPS. Você falou 1 minuto agora. Então, dê uma olhadinha lá que está no material. Beleza? Obrigado, senhoras e senhores. 5 minutinhos e a gente volta.